Calorosas saudações e mais uma agressão no dia de hoje, depois dos detidos na manifestação do Chega, agora mais um caso de violência na contramanifestação que existiu também no dia de hoje. Portanto, vamos ver o que é que aconteceu. Isto foi por volta das 7 da tarde, foi há pouco tempo atrás, portanto, vamos ver o que é que aconteceu. Pormenor, este cidadão, ele tem sotaque brasileiro, já o vão ouvir falar, ele está ali sentado no meio das pessoas, não é? Isto porquê? Porque a jornalista diz mais tarde que ele não estava aqui, quando na verdade ele estava ali sentado, não é? Vamos ver. Anda aí a circular, já deves ter visto, para que exatamente se reponha a noção de interesse, que é para que as pessoas que para cá vêm trabalhar... Esconde a cara. Porque são precisas. Toda a gente diz isso. Não são cá. Tem que estar girando a câmara para lá toda a hora. Mas Vou o quê, pai? não só... O que é que eu vou? Agora temos aqui alguma alteração, se não se importa venha mais para aqui. Dizia então, a questão das manifestações de interesse. Portanto, neste momento é absolutamente incrível, sabendo que há 400 mil pessoas à espera de uma situação de regularização. E portanto, eu volto a frisar que a jornalista vai dizer que ele não estava ali. Já vou fazer comentários relativamente a isto, o pior ainda nem chegou, mas para onde é que ele vai? Já não falo, as pessoas terem direito a uma vida, fugirem como nós fugimos. Os milhões de pessoas que foram lá para... Ele volta exatamente para o mesmo sítio, não sei se estão a perceber. Só um pormenor. Na via pública é legal uma pessoa gravar o que ela quiser, mas completamente legal. Ou seja, vocês se andarem na rua e alguém estiver a gravar um grande plano em que vocês apareçam, isso é completamente legal. A única coisa que é ilegal, creio eu, mas verifiquem por favor, é se for em modo espia, ou seja, se estiverem fixamente a gravar uma pessoa tudo em modo espia. Isso não é propriamente legal. Mas o plano que aqui estava a aparecer, não era? Era um pátio onde estavam 30 e tal pessoas. E eu pergunto-me, não é? Qual é o problema de aparecer numa reportagem completamente normal da CNN às 7 da tarde? Não é? Até porque há modos mais educados de nós nos dirigirmos às pessoas se não queremos estar ali. Ou então mudamos de sítio. Não é? Porque, volto a frisar, a via pública, as pessoas têm o direito de estar a fazer o trabalho delas. Eles e elas deviam estar todas e todos legalizados. Não há ninguém ilegal. E mesmo a criminalidade também não está... Reparem que eu nem estou bem a ouvir o que é que ele está a dizer. Estou a ouvir, já comento isso. Estar toda a gente legal é ridículo, mas nem vou por aí. Reparem que ele, fizemos aqui um corte, né? Ele depois regressa, com a cara tapada, e vejam por onde é que ele veio e o que é que ele vai fazer. Associada à imigração. Exatamente. Saiu também outro trabalho sobre o nível... Neste momento estamos aqui com algum problema. Houve dois elementos de cara negra, de cara completamente tapada, que agrediram o nosso repórter de imagem, o Daniel Driga. Foram pessoas que não estiveram aqui durante a manifestação. Como assim não tiveram? Eles estavam ali. E se forem ver na televisão, se puxarem para trás, é às 7 da tarde, ele estava ali sentado. O outro não aparece nas imagens, não posso dizer, não faço a mínima ideia. Mas ele estava ali sentado. Portanto, ele estava ali. Há algum tempo deveria estar. E, enfim, como é que ela sabia que não estava lá? E o mais surreal disto tudo é que temos uma pessoa a dizer não há problema nenhum com a imigração em Portugal, isto não está nada descontrolado, e depois vemos um cidadão estrangeiro a arranjar um problema. Reparem, isto não é o mesmo que dizer que toda a gente desse país em questão traz problemas. Não, isso é ridículo como devem imaginar. Agora, assumirmos que não há nenhum problema no descontrole da situação atual da imigração em Portugal, é que isso sim é ridículo. E a prova foi, isto é uma ironia dos diabos, literalmente, é que isto parece um inferno. Quer dizer, a jornalista não pode ser, e ela própria assume que não foi ela, mas foi o repórter de imagem que foi agredido. Ela própria assume que foram agredidos, ou no caso o repórter de imagem é agredido, e ainda entra em negação a dizer que ele não estava lá. E a pior parte vem a seguir. E estão aqui, neste momento, apareceram, não se sabe de onde, de cara tapada, e dizer que tínhamos que virar a câmara e tínhamos de parar a filmagem. Claro que não parámos a filmagem, claro que não parámos as filmagens, estamos a tentar explicar que estamos a trabalhar, entretanto pensamos que as pessoas em causa não tinham absolutamente nada a ver com esta manifestação e só apareceram depois, penso que já se foram embora, neste momento está o assunto resolvido, foi o único indício
início de agressividade que tivemos, mas de facto as pessoas que tiveram esta atitude não eram daqui, porque eu estive aqui a tarde inteira e nunca os vi. Portanto, vieram de cara tapada, todos de preto, com certeza para ver se conseguiram arranjar confusão, e como éramos a única televisão neste momento em direto do Largo do Intendente, foi a nós que vieram diretamente. Como podem ver, continuamos a fazer reportagem e vamos continuar a fazer reportagem. Vou voltar outra vez ao José Falcão. Só um pormenor. Eu volto a frisar. Nos minutos antes da emissão, consegue ver-se o rapaz ali sentado. Ou seja, dizer que ele nunca lá esteve, não é? E estava no meio de pessoas. Ao lado dele estavam várias pessoas, não é? E ele não estava ali a arranjar confusão com aquelas pessoas. E não queria ser gravado. E não era uma gravação específica de espia, era uma gravação em plano aberto. Como, por exemplo, esta aqui, não é? Uma gravação exatamente igual. Temos ali aquela rapariga com uma saia vermelha, creio que ao lado dela, aqui, pá, eu sou um bocado mal com o gosto, desculpem lá, mas está ali outra pessoa com umas calças verdes, não é? Enfim, ao lado também outra rapariga com umas calças pretas também, ali outra miúda também de calças de ganga. Portanto, estão a ser gravadas exatamente num plano muito semelhante ao que ele estava. E isto não é ilegal, não é? E já agora, só aqui uma questão de raciocínio. Se ele não queria mesmo ser gravado, porque é que se foi colocar à frente da câmara a ameaçar e a agredir o repórter de imagem? Para isso, desviava-se. Ia-se embora, ia para a rua de trás. Não é? Pá, é surreal. É que parece que tanto a jornalista como o que está a ser entrevistado estão a tentar sobrepor a narrativa à realidade. A narrativa é, não há problema nenhum. Isto é tudo maravilhas, devia estar tudo legal, venha tudo, não faz mal nenhum. E depois a realidade é um bocado diferente. Não é? Portanto, enfim. A quem estava a perguntar, relativamente à questão da imigração descontrolada, considera que não há imigração descontrolada? Não há imigração descontrolada, conforme está descontrolada é a situação que estas pessoas se encontram, porque o Estado assim o permite. Quem estava descontrolado foi também quem foi agredir o repórter de imagem, certamente, como devem imaginar, não é? Portanto, isto é não viver na realidade. A imigração sempre existiu, sempre vai existir, faz parte de qualquer nação, desde sempre, desde a Grécia Antiga, desde as democracias mais antigas, das cidades de Estado de Atenas, sempre existiu, sempre vai existir. Mas tem que haver moldes e controle, porque senão os Estados deixam de ser Estados, na sua concepção mais antiga, histórica, cultural e moderna também. Portanto, faz parte, para se evitar determinadas situações. Enfim, não me refiro a isto concretamente, que isto é um caso de rua e não sei o quê, obviamente, mas refiro-me até a casos mais graves. Nós em Portugal já temos máfias de imigração ilegal a trabalhar aqui, ou grupos praticantes do terror, os Tigres do Calistão, o grupo do Comando Vermelho do Brasil, enfim. Podia estar aqui mais meia hora. Vou pegar exatamente nisso que me está a dizer, porque de facto as pessoas que aqui apareceram de imigrantes não têm nada, são portugueses, jovens caucasianos, e até agora não tinha havido qualquer problema, a não ser eles que vieram aqui já no final da manifestação e literalmente estavam a tentar arranjar confusão, ainda agrediram o Daniel Driga, que está a fazer o seu trabalho tal como todos nós aqui dentro. Éramos de facto a única televisão que estávamos em direto, houve alguma confusão, mas felizmente eles já se foram embora e a paz volta a reinar aqui no Largo do Intendente, onde se promove a integração, onde se promove a imigração e onde se promove a fraternidade. Eu gosto de como ela diz, viram? Caucasiano. Porque era branco, era português, é o que ela está a dizer. Portanto, não podem haver portugueses de outras cores. Não podem. É o que está a dizer. É que isso é um bocado racista, não é? Até porque o cidadão em questão tinha sotaque brasileiro, bem carregado, e é perceptível e audível para toda a gente, e vê-se ele a mexer a boca quando se ouve o sotaque brasileiro. Portanto, é assim, dizer, eu não sei se ela tem noção disto, se calhar não ouviu a falar, mas por amor de Deus, portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, e colocar a questão étnica na prática de um crime é ridículo. Pá, desculpe lá, mas isto é racismo do mais puro e duro. Lamento imenso. Muito mal, muito mal, muito mal. E se fosse ao contrário, para qualquer tipo de pessoa originária, era mau na mesma, não é? Pá, não faz sentido. Isto não é jornalismo, como devem imaginar. Isto é tentar sobrepor a narrativa à realidade. E isto talvez seja o exemplo perfeito, pelo menos do que as imagens mostraram, de que muitas das vezes o que nos mostram, ou o que nos dizem não é aquilo que acontece. Não é?
Portanto, no final do dia, brasileiros, portugueses, enfim, não importa, temos que nos dar bem, mas civilizadamente. Os brasileiros que vêm para Portugal não podem ter este tipo de comportamentos, da mesma forma que os portugueses que vão para o Brasil não podem ter este tipo de comportamentos. Não é? Como tal, vamos viver civilizadamente e compreender que em qualquer país do mundo, nomeadamente até naqueles que são semelhantes a nós do ponto de vista linguístico, como é o caso do Brasil, vamos comportar-nos como deve ser. No caso aqui, concreto, foi este cidadão brasileiro, que não está a ser um exemplo. Pá, como deve imaginar, isto é surreal. Pá, eu fico boquiaberto. Digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo. Subscrevam o canal, que ajuda bastante. E já agora, ela própria admite que o jornalista é agredido. Jornalista, repórter de imagem, enfim. A pessoa com a qual ela está a trabalhar é agredida. Mas pronto, enfim. Digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.